Olá, estudantes, tudo bem? Meu nome é Fernando, eu sou professor de História e hoje nós vamos falar sobre território e territorialidade. Essa é uma aula do primeiro ano do ensino médio, interdisciplinar. Estou aqui com o professor Ricardo Falcão, de Sociologia. E é muito bom estar com vocês de novo. E é mais um assunto para a gente perceber como as nossas áreas se conversam. Nessa aula, da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, nós trabalharemos com as seguintes habilidades. A habilidade 203, contrapor os diversos significados de território, fronteiras e vazio, espacial, vazio temporal, vazio cultural, em diferentes sociedades, contextualizando e relativizando visões dualistas, como civilização e barbárie, o que é civilização, o que é barbárie, nomadismo e cidade-campo, o sedentarismo, entre outras dualidades existentes. Iremos também trabalhar com a habilidade 205, que diz analisar a produção de diferentes territorialidades em suas dimensões culturais, econômicas, ambientais, políticas e sociais, no Brasil e no mundo contemporâneo, com destaque para as culturas juvenis, justamente a idade de você, estudante. Bom, para a gente começar a falar sobre a questão de território e territorialidade, nós vamos falar o quê? O que é expansão territorial de uma nação, de um país, de um império? Essa expansão, ela parte da anexação ou conquista de novas terras. Tá? Agora, por quê? Quais são as motivações para a anexação e conquistas de novos territórios, de novas extensões territoriais? A gente tem, por exemplo, as riquezas naturais. Então, determinada nação ou determinado império, ou determinado país, ele expande territorialmente para ter acesso às riquezas naturais desse novo território. A gente tem, por exemplo, a expansão territorial dos Estados Unidos, que vai, dentre vários motivos, anexar territórios produtores de petróleo ou com mineração de ouro, fazendo, então, a expansão territorial desse país. Nós temos como motivo também, para a expansão territorial, o adensamento demográfico, ou seja, o aumento da população faz com que aquela população ela passe a expandir para territórios vizinhos ou para outros territórios, não necessariamente limítrofes ao território original, tá? Como forma de você diminuir a concentração populacional no território de origem. Então, um exemplo, século XIX, no período imperialista, uma das razões das nações europeias iniciarem um processo de colonização de outros continentes, além dos recursos naturais, estava em retirar esse excesso populacional de dentro do território europeu. Temos também como exemplo de expansão territorial a localização geográfica. Então, aquele território ele tem uma importância geográfica, então a localização dele se torna importante para o processo de desenvolvimento daquela nação. Tá? O relevo ou o clima, então também terras mais férteis, áreas montanhosas, áreas de planície, vão ser motivos para esse processo de expansão, além de outras motivações que podem se relacionar a essa questão de expansão, até questão de dominação cultural, por exemplo, questão de eliminação de etnia, então, questão religiosa, como, por exemplo, vai ocorrer durante a Idade Média com as cruzadas, em que a motivação da expansão dos territórios cristãos era justificada pela questão religiosa, ok? Bom, então aqui nós temos, por exemplo, o continente africano, algumas etnias africanas, alguns povos africanos, com destaque para os povos sudaneses e para o povo banto, os povos bantos. E aí que a gente tem os berberes, os bosquimanos, malgaches, nilóticos, porque são da formação do rio Nilo, e os pontos de população pigmeia, os pigmeus. Aqui também o mapa mostra migrações árabes para o continente africano, configurando
né, o tecido étnico desse continente. E aí, quando nós pensamos, por exemplo, na questão da diáspora africana para, né, o continente da América, durante o processo da colonização, que foi protagonizado principalmente por portugueses e espanhóis, a gente vai ter uma concentração, né, de populações que viviam na faixa litorânea atlântica do continente africano, com destaque para sudaneses e bantos, que vão, né, compor o tecido de mão de obra aqui, por exemplo, da América Portuguesa. Então, para a gente rever e não esquecer, né, as origens dos afrodescendentes brasileiros e seus atuais territórios ou países, é aqui, né? A gente tem toda essa linha, tá, indo até a região do Moçambique, como área, né, que foi a área de retirada, né, de população nativa africana que vai vir ser escravizada aqui no Brasil. Então, são diferentes etnias, né, diferentes nações, tá, de algumas etnias africanas. Bom, então da região de Moçambique, Congo e Angola, que são países existentes na atualidade da África, vieram o povo banto, né, ou os bantos. Então, eles trazem consigo a sua cultura também. Na região da região da Nigéria, Guiné e Costa do Ouro, que é essa região aqui, tá? E a anterior é essa região aqui. Da região da Nigéria, Guiné e Costa do Ouro vieram os sudaneses. Então, sudaneses e bantos são exemplos, né, de povos que vão compor, né, a população afrodescendente do Brasil. Então, um exercício aqui para a gente treinar esse processo, né, dessas habilidades que estão sendo trabalhadas nessa aula. Da África para o Brasil, quem são os nossos descendentes africanos? Então, lá, né, majoritariamente, bantos e sudaneses. No exercício 2, marca os territórios atuais ou países dos descendentes brasileiros na África. Então, nós temos aqui Angola, território dos Ovimbundos e Ambundos, Moçambique, território dos Macuas, os Nanjas e os Tongas, Nigéria, Guiné, Costa do Ouro, território dos sudaneses. Então, né, a gente tem como resposta a letra C, que os territórios sudaneses são os atuais países, né, Nigéria, Guiné e Costa do Ouro. Bom, e aí, agora, né, eu vou passar para o professor Ricardo para falar um pouco sobre arte, território e ancestralidade. Bom, gente, a primeira coisa que eu queria deixar bem claro é o seguinte: vamos observar a evolução dessa palavra. Território é uma coisa que está muito associada à biologia. As espécies demarcam território do seu clã, do seu grupo, da sua sobrevivência. Nós, seres humanos, também marcamos o nosso território. Só que nós damos um sentido diferenciado a esse território. Por isso que nós vamos tratar como um termo de territorialidade. Eu trouxe para vocês uma manifestação de territorialidade. Isso são produções culturais africanas, contemporâneas, que atravessaram todo o continente e se espalhou pelo mundo. Kalafi Epilanga, de Angola, ele é um músico. Ele tem um ritmo musical e uma dança que as pessoas até riam do nome. É o famoso kuduro. Nós temos Chimamanda A, da Nigéria. Ela é uma escritora feminista. Nós temos Grada Quilomba, é uma psicóloga, é uma psicanalista, e ela também dança também. Nós temos Germane Aconi, que ela é uma grande referência na dança contemporânea do mundo. E Dobé Guinoré, da Costa de Marfim, que também é uma cantora. E você já deve ter visto muito no TikTok, as pessoas dançando Jerusalema. Também é do Master Kidi, que ele também traz para todos nós esse olhar, essa territorialidade africana. Isso eu queria chamar para vocês o seguinte: as diferentes manifestações artísticas dos povos da África e seus territórios.
Uma coisa, as máscaras africanas e a pintura corporal africana. Eu vou fazer uma abordagem decolonial. O que é isso? Não vamos ter o olhar do colonizador. Nós vamos ter um outro olhar sobre essas fotos, essas imagens que nós estamos vendo. A África, quando a gente pensa nela, de acordo com essa educação europeia que a gente tem, é o lugar o quê? É o lugar do mistério, do exotismo. Exemplo disso, Pantera Negra. É o lugar de grandes riquezas e violência, diamantes de sangue. Ao mesmo tempo, é um lugar de muitos conflitos raciais. Sarafina é um filme que mostra isso. Mas a África é muito mais do que isso. E tem um ditado que eles falam o seguinte: o colonizador passou a visão da África como a árvore de Natal, como uma série de penduricalhos. O que isso quer dizer? Como se a África não tivesse identidade própria. Esses penduricalhos eram coisas de outros países. Né, interessante porque a gente tem, né, Black Skin da Beyoncé, que é justamente a ideia de afrofuturismo, né, trazer essa ideia de que dessa decolonização do continente africano e mostrar, né, que é uma cultura, né, e tirar esse viés racial, esse viés etnocêntrico de olhar a África como um território, né, de bárbaros, de incivilizados, né, de não cristãos, e trazer toda essa magia, né, magia não no sentido de mágica, né, mas magia no sentido de encantamento, né, de demonstrar como que a gente pode absorver uma cultura, respeitá-la, né, e aprender, né, elementos novos para nós mesmos enquanto pessoas. Tanto é que eu costumo muito a chamar África de Mãe África. O berço da civilização está lá. Quando a gente fala de África, automaticamente você esquece que o Egito está na África. Grandes reis, grandes rainhas. O alfabeto, o número, a gente tem comprovações arqueológicas que nasceu na África. Só que isso tudo, pelo olhar do colonizador, foi chegando para nós que não, como se fosse um continente que só produzisse povos escravizados. Exatamente. Bom, as diferentes manifestações artísticas afrodescendentes e seus territórios no Brasil. Com a diáspora africana, com a vinda dos povos, né, com as etnias africanas escravizadas para o Brasil, eles tentaram estabelecer um sentimento de territorialidade. O que é isso? Quando eu chego no lugar, gente, presta atenção, vamos lembrar da casa de vocês. A gente cria relações simbólicas de afeto, aquele quadro que eu pus na parede, aquele sofá que está ali, aquele quintal com aquela planta, aquele espaço geográfico, é muito mais do que isso. A gente ama, a gente cria raiz, a gente cria história. Quando eles chegaram pelo Brasil, pela essa forma violenta e vil, eles começaram a construir a sua territorialidade, dialogando com a cultura europeia, com a cultura indígena. Nós vamos ver várias manifestações da nossa cultura. O congado, o afoxé, a guarda de Congo, a marujada, o samba, que tem raízes profundas, o axé tem raízes profundas. Na nossa alimentação, a gente vai ver o óleo de dendê, o coco, o quiabo, a canjica. Então, quer dizer o quê? Isso, na verdade, é o estabelecimento de uma territorialidade. O quê? Uma conversa que não foi pacífica, foi de sofrimento, foi com muita dor, mas é uma sobrevivência de um povo que veio através de uma diáspora de violência. Então, para isso ficar bem mais claro, vamos resolver esse exercício. Podemos identificar territorialidades como formas de manifestações culturais dos povos presentes em diversos países, formas de dominação de uma nação sobre a outra, controle das diferenças culturais para impor limite, obviamente, manifestações culturais de povos presentes em diversos países. E o povo africano trouxe para nós inúmeras riquezas, apesar da história e de todo o processo de dominação. Muito bem. Então, essa questão da territorialidade, além, né, da questão das manifestações culturais, a gente tem também a questão do território quilombola.
né? Que são os territórios quilombolas no Brasil, né? E como que eles surgem? Então, nós temos aí, né, segundo dados do governo brasileiro, nós temos mais ou menos 3.475 comunidades quilombolas no Brasil atualmente, tá? O que essas comunidades quilombolas elas têm em comum? A ancestralidade, né, porque são, né, pessoas que descendem dos antigos escravizados e escravizadas, tá? Então, você tem desde o período colonial a formação de áreas quilombolas, muitos foram destruídos, né, tiveram que mudar de local para poder permanecer ali, né, enquanto populações livres e reprodutoras, né, das suas organizações e manifestações, né, trazidas da África. Temos que entender também que muitos desses territórios quilombolas, eles não vão reproduzir a organização do continente africano, mas sim vão ser territórios em que vão conviver etnias que do lado, né, do outro lado do Atlântico, né, do lado africano, eram etnias que não tinham uma relação tão pacífica, né, tão ordeira. E aqui, né, como elas estão sofrendo da mesma situação que é a escravização, né, a exploração, a falta de liberdade e o apagamento cultural dessas pessoas, desses povos, quando elas se reúnem nas áreas quilombolas, elas, né, estão ali com um objetivo comum, que é a liberdade. Então, você tem até mesmo, né, um esquecimento dessa ancestralidade histórica, de desavenças, porque aqui o contexto é outro, tá? Então, você tem, né, as áreas quilombolas como formas de organização política e social que reproduzem organizações africanas, né, que são formas de organização política e social que são diferenciadas do modelo colonizador e que estão, né, essa forma também de organização é uma forma de sobrevivência, elementos linguísticos e religiosos, porque esses quilombos são compostos por várias nações africanas, por pessoas diferentes de várias regiões, então você tem, né, várias línguas, vários ritos religiosos que são diferentes e que vão entrar ali em sincronia, né, e compondo a cultura daquele quilombo. Identidade própria dos grupos sociais, porque aí, né, essa junção também vai criar uma nova identidade, que é daquele povo, e demais tradições que também vão surgir da junção dessas pessoas que vêm, né, de nações africanas diferentes, mas que aqui no território brasileiro vão compor a mesma área quilombola. Lembrando que, né, na formação dos quilombos do Brasil, nós vamos ter, né, esses quilombos relacionados também com o processo de ocupação de território e, né, da dinâmica econômica imposta pela colonização portuguesa. Então, a gente tem aqui no mapa, né, a concentração dos quilombos na atualidade, né, com destaque para a Bahia, com 718 quilombos, Maranhão com 653, Bahia, área produtora de cana-de-açúcar desde o século XVI, Maranhão desde o século XVII com fazendas de algodão, e Minas Gerais, região mineradora, 275 áreas quilombolas, área de mineração também no século XVIII. Então, por fim, a gente tem que pensar também, né, dessa questão, né, dos quilombos e da remanescência quilombola, esse contexto de remanescência, né, porque quando a gente fala em remanescência quilombola, a gente está, né, colocando muito a ideia da ancestralidade colonial, né, do período ainda da existência da escravização. E, na realidade, muitas populações negras elas vão se criar, né, enquanto entidades quilombolas após a abolição, mas num contexto em que a população ela era excluída pelo Estado brasileiro ali, mesmo após a Lei Áurea, ok? Bom, então, pensando aqui nessa questão, né, os quilombos surgiram como uma forma de lutar pela independência do Brasil, pois com isso também estariam livres. Os quilombos surgiram pela sobrevivência e liberdade, pois estariam livres nos quilombos, ou os quilombos surgiram pelo direito de voltarem para suas origens na África. Aí a gente vai ter o quê, né? Pela sobrevivência e pela liberdade, pois ali eles poderiam exercer a liberdade, né, de ser humano, né, de não estarem dentro de um contexto em que eles são desumanizados, que é o processo da escravização. E só para fechar, gente, quando a gente fala de quilombos, não é apenas uma questão de território, é territorialidade.
Não é só ficar naquele lugar, é dar sentido àquele lugar. Aquele lugar passa a ser sagrado, é construir família, ter as relações afetivas, é sobrevivência. É muito mais que isso. Por isso algumas pessoas têm dificuldade de entender. A terra quilombola, ela é muito mais do que a gente imagina. É a mesma coisa com a sua identificação com a sua casa, com o seu bairro, com a sua cidade. Então, na aula de hoje, nós identificamos a origem dos afrodescendentes do Brasil e seus territórios na África, conhecemos os quilombos brasileiros, aprendemos os objetivos, da formação dos quilombos e da existência das áreas quilombolas até hoje, diferenciamos a origem de bantos e sudaneses e a localização desses povos e conhecemos a importância da cultura para o território. Bom, eu fico por aqui, agradeço, Ricardo, pela participação e até a nossa próxima aula. Muito obrigado a todos.